Roberta falou, e você também falou sobre as causas mais comuns e tal. E agora a gente quer entender um pouquinho de como identificar a ideação suicida, né? E avaliar os fatores de risco e proteção do comportamento suicida, né? Quais seriam as medidas de prevenção que se podem adotar? Bom, como eu já citei, a ideação suicida no contexto clínico, ela pode aparecer de diferentes formas. O paciente ele pode falar disso de uma forma mais passiva, então através de algumas falas mais indiretas, né? As pessoas ficariam melhores sem mim, já estou cansado de viver. Pode aparecer de uma forma mais direta, então estou pensando em tirar a própria vida, e pode ser que não apareça. Por isso eu disse que é importante a gente sempre perguntar para o paciente, né? Sempre perguntar, talvez até na primeira sessão. Já teve uma tentativa de suicídio prévia? Já pensou em tirar a própria vida? Como que está isso agora? Né? E em relação a avaliar fator de risco e de proteção, acho que o primeiro passo é a gente entender quais são esses fatores de risco e quais são esses fatores de proteção. No baralho a gente detalha bastante sobre o que pode ser um fator de risco e de proteção. A Roberta também deu mais detalhes agora. A gente tem, inclusive, os blocos de carta que são específicos para isso, né? E a partir do momento que você identifica esses fatores de risco, quais o paciente apresenta, quais ele não apresenta, fica muito mais fácil de utilizar medidas de prevenção dentro do contexto clínico, né? Você identifica os fatores de risco, como que tá esses fatores de risco hoje em dia para esse paciente, qual o risco desse paciente cometer suicídio, justamente vem aquela questão de risco baixo, alto, moderado, e utiliza as intervenções de acordo com esse risco. Então, no baralho a gente detalha bastante isso. É importante também a gente se atentar aos fatores de proteção, porque a gente fala muito de fator de risco, mas os fatores de proteção podem ser utilizados justamente para diminuir a ideação suicida, né? Uma pessoa, por exemplo, que tem uma boa rede de apoio, uma rede de apoio de qualidade, que é um fator de proteção, a gente pode utilizar isso a favor dessa pessoa, a favor do processo terapêutico, né? Quer complementar algo, Roberta? Isso. E aí, quando a gente pensa nas medidas de prevenção, é realmente a gente conseguir dar acesso, e tem estudos que trazem justamente fazendo medidas pré e pós-teste, assim, comparando que aquelas pessoas que tiveram acesso, pelo menos, a uma ligação telefônica no momento da crise, não é à toa que dentro da terapia comportamental dialética a gente tem, né, o coaching telefônico, que é no momento, né, uma das formas de usar o coaching telefônico é no momento de uma crise suicida, onde que, né, o paciente ele pode acionar o terapeuta, né, ele pode mandar mensagem ou fazer uma ligação. Essas são medidas preventivas de uma tentativa. E claro, além disso, né, os estudos trazem de não ter acesso ao meio letal, então é importante a gente pensar nisso, né, como que hoje está, se é um paciente que tem risco, como é que está, ele tem acesso fácil à medicação ou não? Não é à toa que a gente tem cartas ali também específicas de internação domiciliar, que é uma das estratégias eficazes quando o paciente ele tem um risco muito alto suicida e precisa ser monitorado. Então, são alguns aspectos importantes quando a gente fala em medidas de prevenção. E, claro, ter lives como essa são medidas de prevenção, falar sobre o tema nas escolas, falar sobre justamente como lidar com as emoções, como lidar com as frustrações, são alguns outros recursos, ter formações, cursos para que os profissionais possam estar, né, realmente preparados, tanto, né, se a gente for pensar em políticas públicas, desde a atenção básica até a atenção terciária, muitas vezes a gente vê os pacientes acabam tendo uma tentativa e vão por pronto atendimento e passam a ter uma maior estigmatização, maior sofrimento, então é importante também diferentes profissionais de saúde terem esse conhecimento sobre esse sofrimento, para que possam ter medidas interventivas mais adequadas. São algumas medidas que realmente funcionam, né, como formas de prevenção. Atualmente, a nossa classe, né, nós psicólogos, a gente tem se inserido muito nas redes sociais, né? Então, a gente se insere nas redes sociais para divulgar o nosso trabalho e também como uma forma de divulgação científica. Então, a gente também previne divulgando informações seguras sobre o suicídio, né? Como a Roberta citou, a questão das emoções também, dos transtornos. Então, tudo isso, através das redes sociais, que acaba sendo uma forma mais fácil das pessoas terem acesso ao nosso trabalho, por que não utilizar como uma forma de prevenção também, né? Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui
existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!